Aqui está na capa, então, da obra, né? As Meditações Metafísicas de Descartes. Nós estamos aí, então, com o texto, né, das Meditações Metafísicas. E aqui eu estou já na página 12, né, da primeira meditação cartesiana. Antes ele tem uma espécie de resumo, né, das 6 meditações que ele faz, mas aqui a gente vai estar simplesmente apresentando principalmente a primeira meditação, tá bom? A primeira meditação vai ser a base aí dessa nossa aula para a gente ver como que ele coloca em prática o método dele. E ele vai descrevendo o método aqui, então vamos ler junto com ele, né, ler o texto e comentar junto com o texto, para a gente poder entender qual era a finalidade dele em relação a essa obra, né, as Meditações Metafísicas. Vamos começar então na leitura, né, da meditação primeira, né, da primeira meditação de Descartes, né, das coisas que se podem colocar em dúvida. Essa primeira meditação vai ser exatamente aquela que a gente vai ler aqui, e eu pretendo ler um pedacinho da segunda meditação só para uma questão assim da gente não ficar só na dúvida, ok? Para a gente descobrir pelo menos uma verdade ali por trás do pensamento de Descartes, tá bom? Mas, a princípio, né, vamos ler primeiro, né, nesse vídeo, a primeira meditação. O que acontece, gente? Essa primeira meditação, então, expõe, né, um pouco da metodologia e coloca em prática essa metodologia que o Descartes estava querendo propor como sendo uma metodologia mais segura, né, para exatamente ter conhecimento a respeito do mundo, tá bom? Vamos seguir, então, na leitura aqui, junto com vocês. Então, das coisas que se podem colocar em dúvida, logo no início, já começa lá. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto, de modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Veja bem, aqui nós temos então uma pequena referência então já a todas as questões, né, de opiniões falsas anteriores que ele recebeu de várias pessoas, e aqui já aponta exatamente para essa necessidade de uma certa limpeza de tudo aquilo que já foi falado para você, e que aqui ele aponta, né, também da questão da necessidade de você fazer isso pelo menos uma vez na sua vida. Sabe, gente, pelo menos uma vez na sua vida você tentar seriamente fazer isso é importantíssimo para você alicerçar melhor o seu pensamento, estabelecer melhor o seu pensamento. Não se deixar levar por opiniões alheias que são totalmente sem crédito e não tem qualquer afirmação verdadeira. Quantas vezes, ou quantas pessoas no mundo simplesmente seguem as outras, não tem um pensamento próprio, não analisa aquilo que recebeu, não questiona, sabe? E aqui ele está exatamente apontando para a importância da gente, pelo menos uma vez na nossa vida, questionar esses fundamentos, deixar eles expostos ali para você e pensar, poxa, será que esses princípios aqui evidentes, que eu sempre considerei como evidentes, como certos, será que eles são realmente tão evidentes assim? Será que eles não podem ser colocados em dúvida? Porque se realmente quiser, né, estabelecer uma base para as ciências, né, veja que assim ele está ali querendo estabelecer algo de firme e constante para as ciências. Esse é o objetivo principal de Descartes aqui. Tá? Ele não tinha nenhuma opinião lá, de relativismo, vamos relativizar porque cada um pensa do jeito, não.
antes de mais nada, é que ele estava querendo estabelecer a base firme para o conhecimento, ok? Uma base que seja constante para as ciências. Quando a gente vê esse tipo de pensamento, então a gente vê que, poxa, Descartes ele não pode ter sido uma pessoa que estava querendo simplesmente criticar por criticar, produzir dúvida por duvidar por duvidar. Não, ele estava duvidando ali com uma forma estratégica para se encontrar aquilo que seja o mais seguro possível, ok? Então, seguindo aí no texto, né, tem lá: mas, parecendo-me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela, na qual eu estivesse mais apto para executá-la. O que me fez indiferi-la por tão longo tempo, digamos, procrastinar, né? Deixar para depois. Por tão longo tempo, que doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar o tempo em que me resta para agir. Repara o seguinte, gente. Aqui você vai encontrar a preocupação assim, de você ter uma discussão madura sobre isso, que não é assim jogada, não é uma questão de criancice, tá? Apesar de que algumas coisas soem aqui como se fosse uma coisa meio que infantis, até umas perguntas que parecem, parece que uma criança faria esse tipo de questionamento. Mas você vê ali que esse tipo de questionamento abre um leque de possibilidades, um leque de reflexões que até hoje muitos filósofos questionam sobre isso. Como separar, como ter critérios para aqueles conhecimentos ali. E ele está dizendo aqui que realmente a pesquisa é uma pesquisa séria, no sentido que exige maturidade, porque você não consegue, se você estiver muito preso a certos princípios, a certos fundamentos, você não consegue questioná-los, certo? Aqui está apontando, então, antes de mais nada, a busca por questionar todos os princípios que foram recebidos até ali. Ele diz ali que ele precisava pelo menos fazer uma vez na vida dele, né? E isso também aponta para uma certa recomendação para a gente. Nós precisamos fazer pelo menos uma vez na nossa vida. Eu indicaria até que a gente fizesse isso talvez a cada 10 anos, por exemplo. A gente realmente parasse seriamente e começasse a questionar todos os fundamentos daquilo que a gente pensou até então. É interessante a gente ter esse espírito de reflexão, certo? Aqui nessas meditações, por exemplo, que é todo um procedimento que ele está seguindo, eu diria que as 6 meditações a gente poderia fazer assim, uma meditação por dia, né? Só para você entender aqui, por exemplo, que o negócio é bem de procedimentos mesmo. São 6 meditações. Se você lê uma meditação por dia, você tem lá uma semana cheia de reflexões. Aparentemente é o que exatamente o Descartes faz, tá? Ele vai seguir um procedimento assim nessas meditações aí cartesianas, meditações metafísicas. E é uma proposta que eu acho que poderia ser colocada para qualquer pessoa, né? Pelo menos quando chegasse numa fase mais madura, para refletir de uma maneira mais séria sobre esses assuntos.